Olá, eu quero deixar uma palavra no teu coração e a mensagem de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, o versículo 22 vai dizer assim: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel na cova dos leões. Daniel, agora ele se encontra na cova dos leões. E aqui ele vai responder ao rei. O texto diz que Daniel era um servo fiel a Deus e também aos homens. Daniel foi levado cativo quando o povo de Israel foi tomado pelo rei Dário. E ali Daniel foi levado junto. Porém, Daniel ele se destacava onde ele chegava, por conta que ele tinha um espírito excelente. E o rei Dário, percebendo isso, colocou Daniel sobre o seu reinado. Entre aqueles que foram escolhidos para estar no reino, Daniel foi um dos escolhidos. Porém, Daniel agora se encontra na cova dos leões. E por que Daniel foi parar na cova dos leões? Eu quero deixar aqui uma mensagem resumida, vou tentar resumir o máximo esse texto. Daniel ele foi parar na cova dos leões exatamente porque ele era diferente, porque ele se destacava onde ele chega, onde ele era colocado, ele se destacava. E assim acontece também com todo aquele que serve a Deus, né? Aqueles que servem ao Senhor, onde ele coloca a planta dos pés, ele se destaca, ele faz a diferença, porque ele tem um espírito excelente sobre a vida dele. E Daniel, ele tinha um espírito excelente. E agora ele vai parar na cova dos leões exatamente por isso. Então, aqui o texto vai dizer que armaram uma conspiração contra Daniel. Daniel era um dos príncipes do rei Dário. Era um dos 3 príncipes. O rei Dário, então, ele constituiu os príncipes, governadores, presidentes, prefeitos. Porém, de todos eles, Daniel se destacava. Então, começaram a uma conspiração contra Daniel para derrubar o servo de Deus. Porém, aquele que serve a Deus, aquele que é fiel ao Senhor, ele não tem do que temer, porque ele sabe que Deus peleja por ele. Ele sabe que o Senhor vai pelejar pela vida dele. Daniel, então, ele permanece fiel ao rei e fiel a Deus. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, ele continua a fazer. Portanto, fizeram uma conspiração contra Daniel para derrubar, para tirar ele daquela posição que ele se encontrava. Porque a luz de Daniel incomodava para aqueles homens. Aqueles homens, eles tinham inveja, eles se sentiam incomodados com a presença do servo de Deus ali. Porque a atenção do rei era para Daniel, por conta da fidelidade que havia em Daniel e também por conta do espírito excelente que tinha na vida de Daniel. O servo de Deus, ele tem um espírito excelente. O servo de Deus, ele vai sempre sobressair em qualquer lugar onde ele entrar, por causa da fidelidade, do testemunho dele, por causa da luz do Senhor que brilha na vida dele. E com Daniel aconteceu isso, e de maneira muito grande, e de maneira extraordinária, porque Daniel ele veio se destacar acima de todos os príncipes, presidentes e governadores. Portanto, agora, essa conspiração, ela cresceu. Por quê? Esses homens, eles começaram então agora a procurar algo contra a vida de Daniel, e não encontravam, eles não encontravam falha em Daniel, para que pudesse acusar a Daniel. E o que eles fizeram então? Uma vez que eles não acharam ocasião contra a vida de Daniel,
eles então decidiram entre eles criar uma situação contra Daniel. E o que eles fizeram então? Eles foram procurar alguma coisa que Daniel fizesse na lei do seu Deus para que pudesse condená-lo através da lei do próprio Deus de Daniel. E aqui eles percebem que Daniel, ele costumava orar 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer. E eles observaram isso. Então ali os seus inimigos viram a oportunidade de criar uma situação para destruir a vida de Daniel, para que Daniel fosse levado à morte, a julgamento. Então eles armaram um plano contra a vida de Daniel, e ele sabia que a única maneira de fazer isso era através da lei, porque uma vez que o rei ele assinasse um decreto, ele não poderia revogar, não poderia voltar atrás daquele decreto, ele tinha que cumprir aquele decreto. E aqui esses homens, então, eles criaram uma situação para que chegar à concordância entre eles, para que qualquer homem ou qualquer pessoa que fizesse qualquer petições a qualquer Deus no período, ou a qualquer homem no período de 30 dias, fosse lançado na cova dos leões. Eles então criaram esse decreto e levou para o rei Dário. E quando ele apresenta ao rei Dário, o rei Dário não imaginava que ali era uma conspiração contra Daniel. Então o rei Dário veio assinar essa escritura, esse decreto, assinar, colocar o seu anel ali nesse decreto. E uma vez que o rei ele fizesse isso, ele não poderia revogar, porque esse era uma lei, era um princípio, tanto dos medos como dos persas, que uma vez que o rei colocasse o seu anel, assinasse uma escritura, não poderia ser revogada mais. E aqui o rei Dário ele vem e assina essa escritura. E depois que ele assina a escritura, os inimigos de Daniel saem da presença do rei e vai buscar essa ocasião. A notícia chega então a Daniel. Daniel fica sabendo que o rei assinou essa escritura, esse decreto. Portanto, Daniel, ele todos os dias, ele tinha o costume de buscar a Deus. Ele precisava manter a comunhão dele com Deus. Ele sabia que ele estava numa posição de honra e ele precisava dessa comunhão com Deus. E onde ele buscava a comunhão dele com o Senhor? É através das orações, das suas orações, através da sua vida de intimidade com Deus. É onde Daniel buscava a sua comunhão com Deus. Ele sabia disso, porque através da oração, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, ele sabia que ali o Senhor ia dar a direção que ele precisava diante daquela posição que ele se encontrava. A notícia então chega até Daniel. Portanto, Daniel, ele tinha a certeza da sua integridade, da sua fidelidade com Deus. E ele sabia que ele não poderia parar de buscar a Deus. Ele tinha certeza no coração dele que ele não poderia deixar de buscar o Senhor. E Daniel agora, mesmo correndo risco de vida, ele continua buscando ao Senhor. Todos os dias, Daniel, pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer, ele se põe ali na presença do Senhor. Ali no Palácio Real, diz o texto que a janela do quarto de Daniel dava-se para a direção de Jerusalém. E então Daniel ele se punha de joelho ali e continua a buscar o Senhor. E agora os seus inimigos, que já tinha percebido anteriormente que Daniel tinha o hábito de buscar a Deus em orações 3 vezes por dia. Eles então agora vai ficar ali, ele já fica ali na tocaia, como diz, né? Esperando para que Daniel pudesse fazer isso, porque ele estaria desacatando um decreto do rei. Então, eles esperam o momento que Daniel volte a orar, a buscar a Deus. Eles ficam ali agora esperando que isso aconteça. E quando eles estão lá esperando, daqui a pouco Daniel está ali em orações. E isso Daniel continuou fazendo. De costume, Daniel continua buscando o Senhor. Então, eles vendo aquilo ali, eles vão até a presença do rei e diz: ó rei, este Daniel,
Este Daniel, falou até com desprezo, né? Daniel, ali um dos príncipes que se destacava, mas os seus inimigos desprezavam, né? Este Daniel, ele não faz caso do teu decreto, né? Ele continua orando ao seu Deus. E Daniel, mesmo correndo risco de vida, o servo de Deus, aquele que é fiel, ele não teme, ele sabe que Deus vai pelejar. Então, ele continua no propósito dele, buscando ao Senhor. E aqui, então, esses homens, eles chegam à presença do rei Dário e traz essa notícia. Então, o coração do rei, ele se entristece. Por quê? Porque o rei Dário, ele tinha ali um carinho, né? Ele tinha ali algo, um afeto por Daniel, porque Daniel era diferente dos demais. O servo de Deus, ele tem que ser diferente. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser diferente daquele que não serve a Deus. Do mundo. O servo de Deus tem que ser diferente. O caráter dele, a integridade dele, a postura dele, a vida dele, ele é diferente na maneira de falar, de agir. O servo de Deus, aquele que serve a Deus, ele é diferente. Ele precisa ser diferente, porque senão a glória de Deus, a luz de Deus, não aparece na vida dele. O servo de Deus, ele tem o Espírito do Senhor, e isso o faz diferente, né? Então agora o rei Dário se entristece diante daquela situação e ele tem que tomar uma decisão. Portanto, ele resiste a tomar essa decisão. No entanto, aqueles homens, eles voltam à presença do rei depois e dizem, rei, você precisa tomar uma decisão, porque o senhor assinou o decreto, rei. Você assinou o decreto e não pode ser revogado. Portanto, o rei agora, ele manda chamar a Daniel. E com o coração partido ali, triste, ele tem que mandar Daniel para a cova dos leões. Portanto, Daniel agora é levado à cova dos leões. Nós vamos chegar exatamente aqui onde nós lemos o texto agora. Porque Daniel, uma vez que ele foi jogado na cova dos leões, ali diz a palavra que o rei voltou para o palácio e passou a noite em jejum. Ele não comeu nada, ele não quis ouvir música, ele passou a noite em jejum e não conseguiu dormir. Por quê? Ele sabia que havia armado uma conspiração contra Daniel e ele acabou sendo vítima dessa conspiração. E aqui então o rei, ele espera o dia amanhecer e logo pela manhã o rei Dário, ele vai à cova dos leões. E quando ele chega ali diante dos portões, ele grita, ele chama, ele clama ali, Daniel, servo do Deus vivo, pode ser que o teu Deus tenha, a quem você serve de contínuo, tenha te livrado da cova dos leões? Então, ele aguarda ali uma resposta de Daniel. No coração dele, ele queria ouvir a voz de Daniel, mas ele sabia que ali seria impossível Daniel sobreviver, alguém sobreviver à cova dos leões. Mas no coração dele, ele tinha uma esperança de que o Deus de Daniel pudesse salvar a Daniel. Então, daqui a pouco ele ouve aquela voz, né, lá de dentro da cova dos leões. Ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque foi achado em mim inocência. Eu não cometi nenhum delito, nem contra Deus, nem contra a ti, ó rei. E aqui o rei se alegra, porque quando ele ouve a voz de Daniel, ele se alegra. Então, mais do que depressa, o rei Dário manda tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel, ele foi tirado da cova dos leões. E o rei Dário, quando ele viu ali que foi uma conspiração, então ele mandou trazer todos os inimigos de Daniel. Todos os homens que armaram contra Daniel, suas mulheres e seus filhos, todos foram trazidos. E o rei ordenou que todos fossem lançados na cova dos leões. Porque ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que toca no escolhido de Deus. Aquele que toca nos ungidos de Deus, ele vai perecer. Porque Deus, ele peleja pelos seus servos. Deus, ele defende os seus servos. Aquele que é fiel a Deus, Deus vai defender, ainda que esteja na cova dos leões.
Ainda que o Senhor permita que você vá até a cova dos leões, Ele vai te livrar dentro da cova dos leões, porque Ele é fiel para livrar os seus escolhidos, os seus ungidos. E aqueles homens que armaram contra Daniel, eles não somente foram lançados na cova dos leões, como suas esposas, seus filhos foram destruídos, a sua casa foram destruídos, porque tocou no ungido de Deus. Então, aquele que tem tocado no ungido de Deus, ele perece. Nós não podemos jamais tocar no ungido de Deus, falar contra um servo de Deus, porque isso é muito perigoso. E aqui agora, Daniel está sendo honrado, e os seus inimigos, antes mesmo de chegar no fundo da cova dos leões, os leões, diz o texto que os leões quebraram os seus ossos, estraçalharam. Portanto, Daniel é tirado da cova dos leões, e agora Daniel é colocado em lugar de honra. Aquele que é fiel a Deus, aquele que é temente a Deus, ele não tem do que temer, porque o Senhor livra, guarda, salva de qualquer situação. E que essa palavra hoje ela possa abençoar a tua vida. Uma palavra rápida, mas que ela possa abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Brandão e desejo que você tenha um dia abençoado, cheio da graça e do amor do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor venha te livrar de todos os teus inimigos e te dê a paz.